Sejam bem-vindos ao quadro Testemunhando a Minha Conversão. Meu nome é Daniela Eugenberg e todas as quartas-feiras às 15 horas trazemos um testemunho edificante para elevar a sua fé. Vamos ao testemunho. Nasci em um lar tipicamente católico, desses onde o que importa é manter as tradições e não adorar e obedecer a Deus. Até os 13 anos eu frequentava missas e comungava. Em minha última fase como católico praticante, cheguei a ajudar a celebração de missas. Meu alvo era ajudar a missa mais concorrida de Fortaleza. Apenas o desafio de um garoto a si mesmo. Quando alcancei, perdi a motivação e desisti do romanismo. Dos 13 aos 22 anos, me mantive completamente afastado de Deus. Profundamente materialista, só pensava em ganhar dinheiro. Desde menino, quando me perguntavam o que eu queria ser, respondia a rico. Não estava nem um pouco interessado nas coisas espirituais. Quando em alguma conversa com amigos surgia assuntos relacionados com o destino após a morte, eu assumia ares de arrogância e falava da minha teoria, que por sinal pensava ser muito inteligente. Na eternidade futura cada um se sentiria exatamente como na eternidade passada, antes de nascer. Aos 20 anos, aproximadamente, quando no 3º ou 4º ano da faculdade de engenharia, passei por uma experiência marcante. Durante a aula, um grupo de protestantes, como eu os chamava na época, pediram ao professor para distribuir entre os alunos exemplares do Novo Testamento. Eram gideões. Depois que cada um ganhou o seu, a aula continuou normalmente. Eu estava sentado atrás da sala, a janela aberta, ao meu lado. Folheei o presente, não vi em que poderia me ser útil, olhei para um lado e para o outro, e com um gesto rápido joguei o Novo Testamento pela janela. Conto isso não pelo prazer de mostrar até que ponto pode chegar a irreverência de um jovem rebelde, mas para louvar ao Senhor Jesus Cristo por ter transformado aquele jovem num escravo da mesma palavra que um dia jogou fora. Com 22 anos, em dezembro de 1974, graduei-me em Engenharia Civil e, 3 dias depois, casei com Sandra, a garota pela qual estava apaixonado há 6 anos. Tornei-me sócio de meu pai Jimmy na tradicional empresa dele, de representações aeronáuticas. Em suma, tinha tudo o que um homem da minha idade podia sonhar. Hora de sentir-me realizado, vitorioso, feliz. Mas aconteceu exatamente o contrário. Passei a me sentir meio vazio, inseguro. Comecei a pensar o quanto o homem é frágil e fraco. De repente comecei a me sentir profundamente incomodado com o fato do homem não ter controle das circunstâncias ao seu redor. Hoje encontramos um amigo satisfeito, cheio de saúde. Amanhã está sendo enterrado, com o crânio amassado numa batida de carro. Isso por certo não estava em seus planos. Quando seria a minha vez? Minha teoria de aniquilamento total após a morte estava se aniquilando aos poucos em minha mente. Os homens se arrogam grandes poderes, mas ficam só na arrogância mesmo. Não têm poder de quase nada. O homem mais poderoso do mundo, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, com milhares de soldados ao seu dispor, armas, bombas e tudo mais. Se ele amanhecer com uma unha encravada e inflamada, não vai conseguir nem andar. Onde está o seu poder pessoal? Os homens inventam abrigos contra furacões. Por que não encontram uma maneira de afastar os furacões ou dissolvê-los com uma ordem? Coitados, mal conseguem saber quando vem o furacão. E os terremotos, que chegam de surpresa? Por que não mandam a terra se conter e parar de abrir crateras em plenas cidades? Fazem para-raios. Por que não impedem o raio de queimar suas casas ou de lhes transformar em tição? Mesmo assim, os homens agem como se tivessem muito poder. São extremamente orgulhosos e vaidosos das suas descobertas e do avanço da ciência. Comecei a ver incoerência entre o que os homens realmente são e o que pensam ou fingem que são. E eu, claro, incluído na análise. Para mim, a resposta ia ficando cada vez mais clara: os homens simplesmente não têm o poder que dizem. Isso começou a gerar em mim uma grande insegurança. Minha alma passou a se sentir muito inquieta. Muitas vezes ficava até altas horas da noite ouvindo rock no headphone, ligado em alto volume, enquanto Sandra dormia. Além da música, procurei aliviar minhas angústias em calmantes, hoje se chama ansiolítico, tomados todo dia. Olhando para trás, vejo que o Espírito Santo estava criando em meu coração uma necessidade que ele próprio iria preencher logo depois. Aqui entra em cena um servo de Deus, Harold Reiner.
Naquela época ele morava em Iguatu, interior do Ceará. Por ter avião, era amigo de meu pai e de vez em quando passava pelo nosso escritório quando estava em Fortaleza. Sempre demonstrava muita alegria. O ambiente ficava agradável quando estava por lá. E eu comecei a pensar, por que esse camarada demonstra tanta felicidade? O que ele tem que eu não tenho? E me interessei em conversar com ele. Iniciamos uma fase de 2 anos de conversas sobre assuntos espirituais. Às vezes passávamos horas conversando em meu gabinete. Eu ficava tão interessado que até deixava de atender telefone. E não raro continuávamos a conversa noite adentro, com muita pizza e Coca-Cola. Ele regressava a Iguatu e voltávamos a nos encontrar algumas semanas depois. Nesses encontros eu crivava o Haroldo de perguntas, dezenas, talvez centenas. Foi crucial para mim perceber que ele nunca tentava me enrolar nas respostas. Quando era uma pergunta complexa, cuja resposta não consta na Bíblia, tipo por que Deus permitiu o pecado, ele simplesmente dizia eu não sei. Eu fingia que estava decepcionado pela sua incapacidade de responder, mas no íntimo meu respeito por ele aumentava e as suas palavras adquiriam mais peso. Com isso aprendi uma lição: não devemos levar tão a sério quando pessoas que estão sendo evangelizadas falam mal de Deus e da Bíblia. Muitas vezes é apenas desespero e resistência a se entregar a Cristo. Um dia ele me deu uma Bíblia, oferecida por ele e Joana. Essa Bíblia é uma lembrança preciosa para mim, hoje. Entre uma conversa e outra com Haroldo, eu li a Bíblia. Não demorei a perceber que aquele livro era extremamente sério, diferente de tudo o que já lera antes. Senti que teria que assumir alguma atitude com relação a ele. Lendo os evangelhos, comecei a me impressionar com o homem que era o personagem principal, Jesus. Algumas passagens falavam forte ao meu coração. Na adolescência, eu li alguns livros famosos na época, tipo autoajuda de hoje, como o best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Um desses livros dizia para vivermos como se cada dia fosse um bloco, isolado do outro. Fiquei impressionado quando descobri que esses autores estavam simplesmente dizendo em outras palavras a mesma coisa que Cristo havia dito 2000 anos antes. MT 6:31-34. Mas a passagem que maior impacto causou foi MT 8:23-27, quando ele acalma uma tempestade. No final, os discípulos perguntam, extasiados, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aquela pergunta eu mesmo fazia. Isso é que é poder. Ao mesmo tempo, outras passagens me mostravam um Jesus extremamente humilde, como aquela de AP 3:20. Depois fui saber que no contexto, Jesus se dirige a crentes. Mas naquela época eu não estava muito interessado em exegese. Seja como for, aquelas palavras me causaram grande impacto. O próprio Jesus, batendo à minha porta, esperando que eu abra? Como pode uma pessoa ser tão poderosa e tão humilde ao mesmo tempo? Isso não existe no mundo. Os poderosos são arrogantes e os humildes não têm poder. Aos poucos, o pequeno conhecimento que passei a ter de Jesus Cristo foi se transformando em simpatia. E a simpatia foi se tornando admiração. De uma forma suave e praticamente sem perceber, eu já estava no ponto de reconhecer Jesus Cristo como aquele que tinha as respostas para as minhas perguntas, a solução para as minhas angústias, a vida eterna para a minha alma. Ou seja, minha admiração estava evoluindo para adoração. Faltava assumir perante mim mesmo e o mundo que eu estava disposto a me render ao domínio de Cristo. E entrei numa fase difícil. Vários obstáculos surgiram. Eu fumava desde os 14 anos e não achava agradável a ideia de ter de parar. Minha vida social, meu círculo de amizades, meus costumes, tudo isso sofreria profundas modificações. Apesar do Haroldo me garantir que nada isso impediria a minha salvação, eu sabia que grande parte da minha liberdade pessoal estaria seriamente restringida. Eu sempre fora do tipo de querer fazer exatamente o que gostava. Não gostava de regras e limitações. Eu sempre viverá em torno de mim mesmo, defendendo os meus próprios interesses e agradando o meu próprio ego. Mas para ganhar a salvação, eu sabia que teria de convidar Cristo a ser o centro da minha vida, ou seja, ocupar o lugar que até então era exclusivamente meu. E abrir mão disso estava sendo uma decisão difícil. Hoje eu sei que tudo isso era trabalho do inimigo, que estava incomodado e trabalhando ativamente para não perder aquela alma escrava.
Mas felizmente não era eu que tinha escolhido Deus para ser meu pai, mas Ele é que tinha escolhido a mim para ser seu filho. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, Mt 16:18. Pois Deus estava mais uma vez invadindo as portas do inferno para libertar um pecador do império das trevas e colocar no reino do Filho do seu amor, CL 1:13, e na igreja dele. Um dia, em meu escritório, o Haroldo, talvez com a paciência já chegando ao fim, me disse: "Olha, Mauro, tudo o que eu tinha a lhe dizer sobre as coisas básicas do Evangelho, eu já disse. É importante você tomar uma decisão. Quando alguém está com fome, não adianta ficar rodeando a mesa, cheia de comida. Enquanto não sentar e comer, a fome não passa." E foi para Iguatu. Alguns dias depois, com aquelas palavras ainda ecoando em minha mente, saí pela manhã para o trabalho, sozinho em meu carro. De repente veio uma vontade irresistível de me entregar ao Senhor Jesus Cristo. Naqueles momentos, Deus estava me conduzindo ao arrependimento, me dando a fé salvadora e a disposição para exercê-la em Cristo. Eu estava me tornando uma nova criatura. Naquele instante, determinado por Deus, eu, de toda a consciência, com toda a força do meu coração, com uma sede infinita provocada pelo Espírito Santo, fui à fonte e bebi da água da vida. Minutos depois, ao chegar no escritório, fechei as portas e a cortina do meu gabinete, ajoelhei-me ao lado da mesa e fiz minha primeira oração como crente. Disse ao Senhor que aquela firma, que até aquele dia tinha como objetivo principal me fazer rico, dali para frente seria apenas um meio de sobrevivência. O alvo principal da minha vida tinha mudado, não mais ser empresário rico, mas apenas um servo fiel. À noite telefonei para o Haroldo, em Iguatu. A ligação estava ruim. Referindo-me à frase que ele dissera alguns dias antes, eu falei: "Haroldo, sentei e comi." Ele não se lembrava e respondeu, sem compreender: "O quê?" Após minha explicação, ele vibrou e me parabenizou. Era setembro de 1976. Não me recordo o dia. Seja como for, bendito seja aquele dia. Hoje, com 36 anos de convertido, ainda não consegui encontrar palavras para expressar o gozo por ser uma alma redimida pelo Salvador do mundo, um servo do Senhor dos Senhores, um súdito do Rei dos Reis. Ao Deus bendito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. O pastor Mauro Clark foi consagrado ao em 1987. Iniciou em 2008 a Igreja Batista Luz do Mundo. Mauro Clark é também escritor. Produziu artigos em jornal por 10 anos e tem escrito vários livros de orientação e edificação cristã. Em 2004 instituiu o Ministério Falando de Cristo. Querido ouvinte, quero orar com você. Se desejar, curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, nos reunimos em Tua santa presença, louvando e exaltando o Teu nome. Reconhecemos Tua grandeza, Tua bondade e Tua misericórdia infinita, e Te agradecemos por este momento em que podemos compartilhar do testemunho de conversão do pastor Mauro Clark. Pai, glorificamos a Ti pela obra poderosa que realizaste na vida dele, transformando e fazendo dele um instrumento de Tua graça e amor. Senhor, neste momento, colocamos diante de Ti todos os ouvintes que estão participando deste testemunho. Tu conheces os corações de cada um, suas lutas, seus desejos e suas necessidades. Clamamos, em nome de Jesus Cristo, que Tua mão poderosa toque cada vida agora, trazendo transformação e renovação. Repreendemos, em nome de Jesus, toda a fúria do diabo contra essas vidas. Que todo plano maligno seja desfeito e que toda tentativa de desviar, confundir ou destruir seja anulada pelo poder do Teu nome. Senhor, levanta um muro de proteção ao redor de cada um, guardando-os de todo o mal e de todas as armadilhas do inimigo. Pai, em nome de Jesus, nós também repreendemos toda idolatria, vaidade, orgulho e soberba que possam estar enraizados nos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo faça uma obra profunda de limpeza e purificação, removendo tudo aquilo que não Te agrada e que impede a plena comunhão contigo. Quebranta, Senhor, todo pensamento contrário que luta contra os ouvintes, toda mentira e engano que tentam afastá-los de Ti. Senhor Jesus, Tu és a nossa paz e a nossa esperança. Pedimos que inundes os corações destes ouvintes com a Tua paz, uma paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e mentes em Ti.
Que eles possam experimentar a tua presença consoladora, sentir o teu amor e saber que são preciosos para ti. Pai amado, transforma essas vidas pelo poder do teu Espírito. Dá-lhes corações humildes e espíritos quebrantados, dispostos a se renderem totalmente a ti. Que eles possam reconhecer sua dependência de ti e buscar a tua face com sinceridade e fervor. Ensina-os a viver de acordo com a tua vontade, obedecendo aos teus mandamentos e andando em teus caminhos. Senhor, fortalece a fé de cada um desses ouvintes. Que eles possam confiar em ti em todas as circunstâncias, sabendo que tu és fiel e que tens um propósito maravilhoso para cada vida. Ajuda-os a permanecer firmes em tua palavra, a resistir às tentações e a viver de maneira que glorifique o teu nome. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque tu és digno de toda honra e glória. Obrigado por teu sacrifício na cruz, que nos trouxe redenção e vida eterna. Que o teu nome seja exaltado em cada coração, em cada vida que ouve este testemunho. Que eles possam ser testemunhas vivas do teu amor e do teu poder transformador. Pai, abençoa cada família representada aqui. Que a tua paz e a tua bênção estejam sobre cada lar, trazendo unidade, amor e prosperidade. Que eles possam ser luz em meio às trevas, refletindo a tua glória e o teu amor ao mundo ao seu redor. Nós te agradecemos, Senhor, por ouvir a nossa oração. Confiamos em ti e entregamos todas as nossas preocupações e desafios em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. O que você achou deste quadro testemunhando a minha conversão? Você já aceitou a Jesus? Tem um testemunho para contar? Gostaria de ler o seu testemunho e, caso deseje nos enviar, fique à vontade para nos contatar no e-mail que está fixado na descrição do canal. Se estiver precisando de um ombro amigo, alguém para orar com você, fique à vontade para deixar seu pedido de oração nos comentários. Estamos chegando ao final de mais um lindo testemunho. Agradeço por ter ficado até aqui. Me despeço na paz do Senhor Jesus. Até breve.